Vamos orar, amados. Feche os seus olhos por um instante. Sou obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ministrados por Ti. Que essa mensagem de hoje encontre corações sedentos e possamos ver o Senhor se manifestando através de cada um daqueles que aqui estão. Sabemos, Pai, que há muita resistência, sim, do mal, mas também que nós não entregamos qualquer resistência a Ti. Por isso, age da forma que tem que agir, faz o que tem que ser feito e que nós possamos Te glorificar, Te exaltar com o nosso servir, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa busca, pelo nosso zelo, pela nossa excelência, pelo nosso ministério infantil, por todos os ministérios que atuam de maneira ordenada, de uma maneira que possa exalar o bom caráter de Cristo, de maneira que assim possamos encontrar em Ti a aprovação necessária para avançarmos neste tempo de tanta destruição, de tanta confusão, de tanta corrupção. E no Teu nome, Pai, nós seguimos em frente. Por isso, estamos aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Eu creio que, se não todos, mas a grande maioria de nós, temos uma pessoa que é referência para nós. Talvez você tenha várias referências, referência profissional, talvez você tenha referência pessoal, uma referência na área familiar, referência na área de relacionamento. Nós temos muitas referências. A nossa maior referência, certamente, é aquele que começou o processo de gerar discípulos para que esses sejam referência, né, numa sociedade confusa, numa sociedade completamente envesada, ao qual nós estamos vivendo. No tempo do profeta Isaías, ele também tinha uma grande referência. A grande referência do profeta Isaías era o rei que, naquela época, foi o rei que fez mais conquistas depois do rei Davi. Foi o rei que mais criou e desenvolveu armas de guerra que foram criadas naquela época, são utilizadas, muitas delas até hoje. Ontem eu vi um vídeo de uma pessoa usando uma arma de guerra criada pelo rei Uzias para jogar um dardo numa onça que estava numa árvore dentro de uma cidade, e ele usou uma alguma coisa assim. É um cano onde esse veterinário colocou uma ampola, uma seringa, sei lá como é que ele fez, mas ele usou aquela é isso aí. Ele usou aquilo para jogar aquela ampola, para colar no corpo daquela onça e fazer aquela onça dormir, para poder, obviamente, retirá-la dali. Essa arma de guerra foi criada lá atrás por esse rei para ferir os seus inimigos, mas não foi só essa, foram várias outras, catapulta, que ele esticava, botava uma pedra e jogava a pedra longe. Foi criado pelo rei Uzias. Onde eu quero chegar? O profeta Isaías tinha como rei Uzias como uma fonte de segurança, uma fonte de proteção. Ele encontrava naquele rei um rei que era capaz de dar proteção para todo o reino de Israel contra os inimigos que estavam em volta, pois os inimigos temiam muito a Israel, de atacar Israel justamente por ali estar inserido um rei corajoso, um rei que não tinha um caráter de desistência, um rei que tinha convicção, um rei que sabia muito bem o que queria. Mas quando chegou um tempo que esse rei morreu. E agora, Isaías? Isaías ficou perplexo, ficou confuso, Isaías ficou abatido, ficou angustiado. E foi justamente nesse momento que ele perde o chão, que ele perde essa figura de segurança, que Isaías tem uma visão muito forte, que ela é usada até hoje. E logo depois dessa visão que ele tem, ele fala uma frase que é muito conhecida: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Mas a visão que Isaías tem, ela é forte, mas ela é reveladora. Eu quero tirar um item dessa visão
para falar sobre vocês, sobre um assunto. O tema dessa mensagem de hoje é sussurros de descontentamento. Olha isso, sussurros de descontentamento. Coloca no telão, por favor. Traduzindo, murmuração. Amém? Vou explicar o porquê que eu trouxe essa palavra diferente aí. Mas, quando Isaías estava tendo essa visão com o próprio Senhor, sentado num trono, num alto e sublime, um alto e exaltado trono, é onde ele via Deus ali sentado, ali em luz, as suas vestes cobriam todo lugar. Ele viu os anjos por trás, voando, exaltando o Senhor. Foi quando ele ouve algo, e ele ouve os anjos cantando algo. Ele ouve os anjos cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Nesse instante, ele tem uma revelação. Nesse instante, dentro dessa visão, ele encontra uma chave, uma revelação poderosa para a vida dele. Por quê? Porque naquele instante ele poderia ser totalmente consumido. Por quê? Porque Deus, ele, na figura de ser um fogo consumidor, na figura de ser, na sua santidade, tudo aquilo que se aproximava dele, que não era santo, era consumido. Então a única maneira de se aproximar diante do Senhor é justamente buscando a santidade como alvo de se aproximar do Senhor. O profeta sabia disso. O profeta sabia que sem a santidade ninguém viria ao Senhor. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Mas, quando ele tem essa revelação que ele é alguém incapaz de se aproximar do Senhor, da sua santidade, ele dá um grande grito: ai meu Deus! Ou ai de mim, depende da versão. E ele escreve, Isaías no capítulo 6, versículo 5, NVI, por favor. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele ficou desesperado. Ele acreditava que ele seria consumido, que ele ia ser completamente destruído, talvez, mas ele ia ser consumido pela santidade de Deus naquele momento. Mas, naquela circunstância, algo poderoso acontece. Algo da intervenção de Deus acontece. Por quê? Porque Isaías já tinha sido chamado por Deus para um propósito muito grande, mas que a partir dali, aquilo que precisava acontecer era muito maior do que até então. Ele entrava num ciclo de maturidade que, para ele poder se desenvolver como Deus gostaria que ele se desenvolvesse, que ele pudesse fazer as conquistas que Deus queria que ele fizesse, ele precisava abrir mão de algumas circunstâncias terrenas, e uma delas é aquela pessoa que pudesse dar proteção para ela, a pessoa que pudesse dar guarda para ela, que muitas vezes em nossas vidas é a figura de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho, pessoa que você coloca as suas expectativas sobre ela, mas ele perde essa expectativa, e a partir de então, a expectativa dele está só no Senhor. E quando ele tem essa revelação, ele sabe: a única proteção que eu tenho vem do Senhor. Mas agora eu estou vendo a Deus, mas eu tenho lábios impuros. Eu vivo e convivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu serei consumido. Eu serei completamente consumido. No verso 6, continua: logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Lembrando, amados, a base do trono de Deus é adoração. E a palavra de Deus fala que os anjos, ele vêm até o corpo de Cristo, até a igreja de Cristo, colher o fogo da adoração, do louvor, e levar para os serafins alimentar a base do trono de Deus. Então a base do trono de Deus é a adoração da igreja de Cristo Jesus. Amém? E ele retira então uma brasa do trono de Deus, que foi gerado pela adoração do povo de Deus, e vai e toca no lábio de Isaías.
e faz com que o lábio de Isaías passe a se tornar puro. Com ela tocou a minha boca, verso 7, e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Amados, ele não foi consumido por Deus, mas purificado pelo próprio Senhor. Deus o perdoou de sua culpa ou iniquidade, que era um ambiente que todos estavam naquela condição. Ele falou: eu estou com lábios impuros e vivo no meio de um povo com lábios impuros. Amém? Então a iniquidade estava espalhada pelo povo, mas Deus fala também: o seu pecado será perdoado. Agora eu pergunto para você, qual que era o pecado de Isaías? Qual que era o pecado de Isaías que o fez gritar de desespero? Ai de mim! Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, eu acredito que o pecado de Isaías foi o pecado gerado na forma de falar. A gente sabe que ele tocou a boca, né, da impureza, lábios impuros. Mas eu queria dar um mergulho sobre esse assunto nesta noite com vocês, para nós entendermos aonde Deus quer chegar conosco. Abra comigo, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 14. Um pecado gerado pela forma de se comunicar, pela forma de falar. Não é o único pecado, a murmuração, mas é um dos pecados da língua. Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, corrompida, que ele fala no sentido de corrupção, uma geração que não só deseja o mal, mas também que permite o mal. Amém? Na qual vocês brilham como estrelas no universo. 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Fazer tudo sem queixas e sem discussões. O versículo 14 começa dessa forma. Para quê? Para nos tornarmos puros, irrepreensíveis e inculpáveis. O apóstolo Paulo, ele continua esse processo e fala, aqui no final do versículo 16, para que todo o meu esforço não tenha sido inútil. Então vem comigo. Primeiro ele fala: façam tudo sem queixas e discussões, para que nós venhamos nos tornar puros, irrepreensíveis e inculpáveis, para que todo o meu esforço durante toda uma vida não tenha sido inútil. Amém? Amém, queridos? Ele está falando aqui de uma forma de viver que pode fazer com que nós venhamos a inutilizar todo o esforço que podemos ter durante uma vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Há uma maneira de você viver, uma maneira de você se comunicar, que pode sim inutilizar todo o esforço de toda uma vida. Mas, no verso 14, bota para mim o verso 14, agora bota na ARA, Almeida Revista Atualizada, por favor. No verso 14, na versão ARA, está escrito assim: fazei tudo sem murmurações, fazei tudo sem murmurações, nem contenda. A palavra queixa, aqui, façam tudo sem queixas, nem discussões, ela foi alterada pela palavra murmuração. E a palavra discussão foi alterada pela palavra contenda, somente na tradução. Mas fui estudar Novo Testamento, Antigo Testamento, por Chaplin, são 11 volumes, versículo por versículo, excelente. Ele só se utiliza do original. Ele é neutro, ele coloca às vezes uma discussão de uma forma de pensar ou de outra, mas ele é realmente fiel à palavra. É ótimo, se você quiser estudar, compre. São 6 volumes no Novo Testamento e 5 volumes no Antigo Testamento.
é muito bom. Vou mostrar para vocês por que eu trouxe isso essa noite, para nós podermos entender. Mas, discussão ou contenda? Vem da palavra grega, diálogo. Olha aqui, olha isso. Mas nesse contexto, está falando num sentido negativo. Seria fazer discussões ou discutir e fazer com que essas discussões tornassem disputas de ego, de razão. Eu tenho razão nisso, eu tenho certeza disso. E fazer com que, no final das contas, o homem atraia para si a vanglória, atrai para si, eu consegui, eu venci o debate, eu sei, eu posso, e assim por diante. Sem discussões que na sua essência está a defesa da sua razão. Ou ainda, amados, quando você está discutindo dessa forma, onde você quer trazer a sua razão para o debate e vencer o debate, você está descartando a humildade e você está trazendo para si o objetivo de sair por cima, de ser o mais capacitado ou reconhecidamente o mais culto, talvez, mas o vencedor daquele debate. Amém? Mas, e a palavra murmuração e queixas, ou a palavra queixas que foi traduzida por murmuração? Segundo o comentário aqui do Russell Norman Chaplin. Esse teólogo, ele morou no Brasil na década de 70, ele escreveu esse texto, esse comentário muito longo, mas aqui no volume 5, da página 47, ele fala o seguinte sobre murmuração. No original encontramos a palavra queixume, desprazer, muxoxo, sussurros de descontentamento. A forma verbal dessa palavra significa murmurar, sussurrar, queixar-se. Obviamente, Paulo tinha em mente a atitude dos antigos israelitas no deserto, quando por ali vaguearam por 40 anos. Queixavam-se constantemente em segredo contra ele, contra Moisés. Mas, ao assim fazerem, na realidade estavam se queixando de Deus. Pois o Senhor é quem os tinha colocado aonde eles se encontravam. Portanto, Paulo denuncia aqui o espírito amargoso, o descontentamento secreto, que sempre envenena as relações entre as pessoas. Essa atitude, no seio da igreja, causa descontentamentos e desajustes, e geralmente se manifesta mediante ataques ferinos contra os líderes espirituais, provocando levantes, rebeliões, bem como a exibição da carnalidade mais egoísta. Em última análise, as murmurações demonstram uma atitude azeda para com a vontade de Deus. Pertence isso ao espírito de más inclinações, fraco e ainda rebelde. Russell Norman Chaplin. Sussurro de descontentamento, ou seja, uma exibição da carnalidade humana mais egoísta possível. É o raso da espiritualidade, é a base insegura de todo e qualquer homem espiritual. Ações completamente desconectadas com a vontade do Senhor e que proporciona consequências duras e contínuas e, como nós podemos ler anteriormente, que pode fazer com que você leve uma vida toda de uma condição negativa e ao final você vai ver que todo o teu esforço foi inútil. Terrível, não é mesmo? Amém, igreja? Terrível. Mas a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso. O Antigo Testamento, nós vemos Deus ele batendo várias vezes no povo sobre esse ato, sobre esse comportamento, que é um comportamento que não é através dos braços, através das atitudes, mas é através da língua. É um comportamento da maneira de se comunicar, da maneira que você fala, da maneira que você posiciona com a tua comunicação, não só pessoal, como comunitária. E ainda existe a situação de ter aqueles que murmuram de uma maneira oculta e tem os sinceros murmuradores, que são aqueles que chegam até o outro e murmuram, não, porque eu falo tudo mesmo, pastor, eu falo mesmo, mas ele vem com a murmuração.
E o fato não é o pastor receber ouvido, ou um líder, ou alguém ouvir uma murmuração. Mas se essa pessoa ela não abandona esse ato, ela está agindo de maneira que ela vai fazer com que tudo aquilo que ela está fazendo seja deixado para trás, seja inutilizado sobre a perspectiva de Deus. Então, amados, a murmuração ela tem graves consequências, justamente por ela ser uma ação de desobediência ao descobrimento da ordenança do Pai, da vontade soberana de Deus na vida de alguém. A murmuração tem graves consequências, principalmente por ela ser antagônica, ou por ela se opor à vontade e o comportamento esperado dos filhos de Deus. Então, é um comportamento completamente rejeitado pelo nosso Deus, e Ele trabalha de maneira bem intensa, e muitas vezes nós não percebemos e, sem querer, nós agimos dessa maneira, e essa ação nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nunca irá nos levar para frente, sempre irá nos levar para trás, ou nos fazer com que nós viemos a só estar perdendo tempo. E agora, estamos num período onde nós não podemos perder mais tempo, amém, igreja? Nós podemos, todo dia é importante, todo dia nós temos que avançar, porque o tempo está cada vez se comprimindo, as situações estão ficando cada vez mais escancaradas diante dos nossos olhos, as perseguições, as lutas virão cada vez mais fortes, e nós precisamos então aproveitar todas as oportunidades, e a murmuração é um ato completamente desconectado desse fato. Nós não conseguiremos avançar murmurando, porque nós iremos combater o próprio Senhor, a própria vontade do Pai. Amém? Abre comigo no livro na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Agora o NVI, por favor. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, ou seja, retenha o que é bom, afaste de toda forma de mal. Irmãos, a palavra de Deus está bem claro aqui. Alegrar-se sempre. Como você vai se alegrar no dia mau? Mas o Senhor está dizendo, o dia é mau, mas se Deus permitiu que você estivesse naquela condição, você precisa se alegrar, porque naquela circunstância, Deus irá se manifestar, Deus irá falar: ah, pastor, mas eu fui vacilão. Mas você passou pela dificuldade, eu vacilei, eu andei pelo caminho errado, você passou por aquele aperto, alegre-se, porque Deus está corrigindo você, Deus está trazendo você para a realidade. Amém, igreja? Amém? Orar, obviamente, se conectar com o Pai, ouvir a voz dEle, mas continua, ser gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. E Ele continua: não apague o Espírito. O que significa não apagar o Espírito, amados, nas nossas vidas? Senão você não impedir com que o Espírito Santo te constranja quando você toma uma decisão errada. Quando o Espírito Santo te constrange quando você anda por um caminho errado, age de uma maneira errada, fala de uma maneira que você não deveria estar falando. Então, apagar o Espírito Santo de Deus é você agir de maneira equivocada e não se encontrar constrangido diante daquela situação. Amém, queridos? Vamos em frente. Não desconsidere as profecias. Ou seja, aquilo que foi prometido por Deus irá se cumprir, irá acontecer no tempo dele. Como eu falei, o tempo dele depende das estações. Amém? Mas o nosso tempo é estar fazendo aquilo que precisa ser feito todos os dias. Nós não precisamos ficar, vou esperar a colheita. Não, se o pé está cheio de uva, por que você vai esperar abril? Se abril é o tempo da colheita, você vai deixar estragar a uva? Não, você vai colher aquilo que já está maduro e tem a colheita antecipada no tempo e a fora de tempo. Amém? Então nós temos que estar sempre ligados e agindo para que o Senhor se manifeste através de nós. Amém, igreja? A linguagem que se opõe à murmuração, sabe qual é? A gratidão.
O homem que tem capacidade de refrear sua própria língua, ele evita tropeços constantes durante toda a sua vida. Agora, o homem que não trabalha essa questão na sua história, na sua vida, por toda a sua vida, encontrará contradições, encontrará consequências terríveis que deverá tratar sozinho, porque Deus não está ali. Deus, ele está naquele que tem um coração grato e que se enche da presença dele, e não importa o que aconteça, Senhor, seja feita a tua vontade. Deem graças a todo o tempo. Amém, igreja? Mas vamos em frente. A quantidade de vezes, amados, que podemos ver Deus falando sobre murmuração no Antigo Testamento, eu percebi que ali não é só contando histórias para que nós possamos tirar bons exemplos ou más exemplos para meditar naquele texto. Mas eu entendo ali como uma orientação profunda, de maneira que nós viemos a viver a graça, usufruindo dela na sua plenitude, e não no raso, não de quem está pegando migalhas, mas de quem está sentando na mesa, na presença do Senhor. Amém? Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele chama a atenção da igreja sobre esse fato, para que eles não venham a ignorar aquilo que a forma com que os hebreus se posicionaram quando eles saíram lá do cativeiro do Egito. Ele chama a atenção: olha, vocês estão se comportando da mesma forma que os hebreus se comportaram quando eles saíram do cativeiro do Egito. Lá, quando eles saíram do cativeiro do Egito, Deus mandou eles ficaram 40 anos, aquela geração não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Eles viveram milagres, maravilhas, a nuvem cobria todo o povo durante o dia, para que o sol não consumisse eles, a nuvem de luz guiava eles durante a noite, quando a nuvem parava, eles paravam, estabeleciam a tenda, o acampamento, e quando faltava água, o que Deus fez? Tirou a água da pedra. Quando estava com fome, maná do céu. Os milagres estavam ali de maneira profunda e estavam sendo guardados e protegidos por Deus. E olha que o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios, no verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Pula para o verso 10, por favor. Nem chegou no 5. Ou diminuiu. 1 Coríntios, verso 5. 1 Coríntios, não botei o capítulo? Meu Deus, cara, onde é que está isso? Procura aí, acha. Bota o dedo aí. Vai. Eu acho que é 5, se não me engano, 5. Um minutinho só, por favor. 1 Coríntios 10, versículo 5, é isso? Vai lá, por favor. 1 Coríntios 10, verso 5. Contudo, aí, obrigado. Os universitários aí estão me ajudando. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. O apóstolo Paulo está confrontando a igreja de Coríntios por causa da mesma atitude que eles estavam tendo. Pula para o verso 10 agora, por favor. 10. E não se queixem, ou não murmurem, como alguns deles murmuraram, ou se queixaram, e foram mortos pelo anjo. 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para quem? Sabe sobre quem tem chegado o fim dos tempos? Estamos aí. Estamos nessa figura aqui, nós estamos bem no contexto, estamos bem inseridos, amém? 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide para que não. Amados, há uma necessidade urgente de nós reavaliarmos a nossa conduta, as nossas ações constantemente. O fato é que eu me vejo muitas vezes necessitado a evangelizar a própria igreja. Eu me vejo muitos momentos a ensinar ações elementares da palavra de Deus
para homens e mulheres já maduros na palavra do Senhor. Mas por que disso? Porque não estão orando, não estão estudando a palavra do Senhor, estão se alimentando de domingo, às vezes quando vem na quarta, não vem na quarta porque é muito serviço, muito movimento, né? Tem justificativa para tudo, mas o fato é, se você não se alimentar, se você não buscar a presença do Senhor, você rapidamente está sem qualquer tipo de comprometimento. Você não tem o Espírito Santo de Deus te reprovando, te constrangendo. Amém, igreja? Então, como é que está a tua vida no Senhor? Se a tua vida no Senhor está rasa, você não vai conseguir frear a tua língua. Porque a nossa língua, ela é devoradora. A nossa língua, ela tem a tendência de pensar, falar. A nossa língua tem a tendência de falar aquilo que está... Não é tendência. A nossa língua fala o que está cheio nosso. Se nós não enchemos de palavra do Senhor, não enchemos da presença de Deus, nós vamos estar com ela cheia de TikTok, de Instagram, de exemplos equivocados, de briga, de ações rasas, de forma de pensar completamente desconectadas com aquilo que é a verdade. Amém? Então, há uma urgência da igreja para se preparar para essa batalha, para essa guerra do tempo do fim, de ela estar completamente conectada à verdade, alimentada no sentido de, olha, eu vou ter que ficar 3 dias agora numa rotina de guerra, de exaustiva, ou como fala, você faz uma corrida de 40 quilômetros, a maratona, vou entrar numa maratona espiritual, vou entrar numa maratona no meu trabalho, vou entrar numa maratona numa discussão, numa contenda que vai ter sobre algo que eu estou buscando conquistar. Nesta condição que eu estou, se eu não estiver alimentado, você será uma presa fácil, porque aquele que entra na maratona sem a devida alimentação, sem a devida capacitação, aquele que entra na guerra sem ter o alimento necessário para combater o bom combate, vai sucumbir, ele mesmo vai perder para ele mesmo, amém? O fato então, amados, esta é uma grande verdade. Quando nós abandonamos a presença do Senhor e deixamos de orar, deixamos de buscar a presença dEle, tudo aquilo que acontece com nós vira murmuração. Nós não discernimos, tornamos queixa, tornamos sussurros, porque nós estamos descontentes. E esse descontentamento ao encontro do coração daqueles que não estão compreendendo aquilo que verdadeiramente está acontecendo. Amém? Amém, queridos? Mas olha só, verso 10, no verso 11, ele fala, essas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas como advertência. Ou seja, Deus sabia que nós iríamos passar por essa situação. Deus sabia que nós iríamos estar passando pela situação que nós estamos passando hoje. Ele está no controle de tudo. O fato é que, por Ele amar nós de maneira como Ele ama, Ele nos permitiu com que nós viéssemos a ter desejos, a ter as nossas próprias vontades e muitas vezes ser guiados por elas, que combate a própria vontade do Senhor sobre nós, faz com que nós viemos a agir de uma maneira completamente antagônica ou em oposição à vontade soberana de Deus nas nossas vidas. Nós somos os próprios combatentes do nosso Deus. Aquele que está ali para nos auxiliar, torna-se aquele que é o nosso maior combatente. Estamos combatendo o nosso próprio Deus, perdendo tempo, agindo e nos esforçando de maneira inútil. E esse fato pode nos levar por uma vida toda. Uma vida toda. Há uma linguagem, amados, que fere a Deus. E essa linguagem que fere a Deus, sob a perspectiva espiritual, é a rebeldia. É o ato de rebelião à própria vontade de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 13, verso 2. Capítulo 13, verso 2, anotei aqui. Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem traz condenação sobre si mesmo. Irmão, o apóstolo Paulo está fazendo aqui referência sobre o quê? Vou ler novamente. Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo.
O apóstolo Paulo, ele era um profundo estudioso da palavra de Deus. Quando ele está ensinando a igreja, ele está ensinando a igreja baseado nas Escrituras. Aqui a referência dele aqui é o ato de Arão e Miriam se levantar contra Moisés. Números, capítulo 12, versículo 9. Eles não se levantaram contra o irmão, eles se levantaram contra a autoridade de Deus que estava sobre a vida do irmão. Amém? É muito diferente. Se levantar contra o homem é uma coisa, se levantar contra a autoridade de Deus é outra. Números 12, no capítulo 9, fala sobre isso. Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Por quê? Porque eles tinham se levantado contra a autoridade de Deus que estava sobre a vida do irmão. E ele os deixou. 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com... O que Arão fez? Arão ele se voltou para a irmã Miriam e ela estava com lepra. Mas os dois estavam murmurando, amém? Vamos em frente. 11. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão somente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado. Como? Não quer dizer que ela está com feto. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Amém? Irmãos, a rebelião sobre a autoridade é um ato de murmuração. Por quê? Porque você não está contente com aquilo que está acontecendo. Mas quando você age dessa maneira, você não está agindo com discernimento, não está agindo com entendimento, você está agindo de uma maneira completamente carnal, como o próprio a tradução inicial aqui fala, que é o... exibição da carnalidade mais egoísta. Irmãos, se o homem Moisés estava dentro daquilo que Deus estava falando para ele, se ele estava fazendo a vontade do Senhor, se ele tinha se submetido à vontade do Pai, se a autoridade de Deus estava sobre ele, Miriam e Arão não poderiam se levantar contra ele. Amém? Porque era o líder que Deus tinha colocado sobre a vida deles. Mas como eles se levantaram e começaram a murmurar, eles se tornaram rebeldes sob o ponto de vista espiritual. E esse fato é um pecado tão poderoso, tão forte, que fez com que ela se tornasse leprosa. Mas desse fato eu consigo tirar duas conclusões. A primeira, apesar de Deus corrigir Moisés, apesar de Miriam se corrigir com Moisés e com Deus, ela ficou leprosa, amém? Ela ficou leprosa. Miriam, ela teve que sair do acampamento, ir para fora do acampamento por 7 dias, até que ela fosse curada. Segundo fato, por que somente Miriam ficou leprosa? Eu acredito de todo o meu coração, que como Arão, Deus tinha dado a Arão mais autoridade, porque ele era o sumo sacerdote, o Arão, obviamente que Deus iria cobrar mais dele. Agora tu imagina, por causa de uma atitude sua, o seu filho sofrer. Pensa comigo, dói muito mais, não dói? Por causa de uma loucura, meu filho está sofrendo por causa de uma ação minha. E você numa condição que você não pode fazer nada por aquilo. É muito mais duro essa consequência do que se ele mesmo tivesse ficado com lepra. Porque se ele mesmo tivesse ficado com lepra, eu fiz, eu sou responsável, eu pago o preço por isso.
Mas quando você, ao fazer algo errado, você ver alguém que você ama sofrendo por causa da tua atitude, é uma consequência muito mais dura, muito mais cruel. Por isso Deus agiu dessa maneira, que Ele queria mostrar algo para eles, porque havia algo grandioso para que eles pudessem fazer e realizar. E esse processo, ele precisava de homens e mulheres completamente fiéis à vontade do Pai. Não estou falando sobre homens aqui, estou falando sobre a autoridade de Deus agindo na vida de um homem, e esse homem, ao agir pela vontade do Senhor, ele tem a autoridade de Deus, e essa autoridade de Deus, aqueles que estão submetidos a ela, não podem se levantar. Quando você se levanta contra essa autoridade, você está murmurando, e quando você murmura, você está em oposição à própria vontade do Pai. Amém, igreja? Então, amados, o que fazer então para não pecar e sofrer essas consequências sobre esse mal? Irmãos, Miriam, ela ficou 7 dias fora do acampamento. Mas quem é que orou para Miriam? Moisés, nós lemos ali, verso 15, 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. 7 dias ela ficou, ela foi curada da lepra. Retornou para o acampamento e continuaram a viagem. Amém? Olha o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. Irmãos, assim como Miriam ficou 7 dias, precisou sofrer, precisou pagar o preço fora da cidade, Jesus também precisou e passou por isso. Ele sofreu fora da cidade. No capítulo 12, versículo 12 de Hebreus está escrito: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Verso 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Talvez você não entendeu. Vou ler novamente, verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de... Está falando? Não ouviu? Não. Hebreus 12. Meu Deus do céu. É o verso 13, por favor. Volta 2 versos aí, por favor. 13 e 12. Aí, me ajuda aí, por favor. Anotei errado hoje, hein? Aqui, está sem óculos. Justificativas, né? Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio... Continua então, vai lá, 13. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos que há de... 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Onde eu quero chegar, amados? Eu quero deixar bem claro para vocês que o louvor liberta, amados. O louvor cura. O louvor nos liberta de cadeias, de amarras. E é um ato que muitas vezes nós não trazemos para nossas vidas. É um ato que muitas vezes nós não discernimos com o quanto importante ele é. Mas ela é uma escolha, é uma atitude que nós precisamos ter. Por que eu falo isso? Quando Paulo e Silas eles estavam cativos no fundo de uma caverna, com os 2 braços, com as 2 mãos presas, eles tinham apanhado, eles tinham sido injustiçados, eles tinham sido arrastados até ali, presos com os pés pelas mãos, num lugar úmido e insalubre, e ele estava ali murmurando?
o que eles estavam fazendo. E quando eles estavam louvando, o que aconteceu? As amarras se romperam, as portas se abriram e eles saíram dali sem ninguém ver. Amém? E a pessoa que estava, meu Deus, ele foi solto, o soldado está solto. Procurou ele foi lá, não, venha conosco, porque hoje você irá ser encontrado na presença do Senhor. Então, amados, muitas vezes nós estamos murmurando, sendo que o que Deus queria que nós fizéssemos é adoração. Muitas vezes nós estamos passando por um desafio gigante, nós estamos diante de um grande problema, e nós, em vez de nós auxiliar o Senhor em adoração, porque Deus não precisa de ajuda, mas nós precisamos ser ajudados nele, nós precisamos fazer a nossa parte. É tempo para todas as coisas, sim, mas a adoração, ela precisa fazer parte da nossa vida, o louvor precisa fazer parte da nossa vida. No entanto, pastor, eu tive um prejuízo terrível, mas por que eu estou fazendo isso? O meu chefe lá que está fazendo tudo errado, em vez de murmurar, começa a dizer, Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelo emprego, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de mudar minha história, e vai executando ações baseadas naquilo que Deus tem para você, e você vai andando em passos largos em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. E quando você faz isso, você canta, você adora, você muda a tua atitude, o pecado da murmuração sai, as cadeias se rompem e você se faz livre. Amém? Livre. Livre. Quando deixamos de murmurar e passamos a adorar, em vez de estarmos cativos, em vez de nós passarmos por consequências terríveis, fora da presença do Senhor, em vez de nós nos opormos àquilo que Deus está fazendo através de nós, ou através de alguém que está nos auxiliando, nos dando direção, em vez de nós nos posicionarmos de maneira equivocada na sociedade que nós estamos vivendo, em vez de nós começarmos a murmurar, nos queixar, levantar todo tipo de justiça, julgamentos por diante, abra a mão de tudo isso. Pecado da língua está aí à disposição daquele que quer viver as consequências terríveis, e que a própria fala que lá no fim não viemos ter a convicção, a revelação que perdemos tempos. Foi tudo inútil. Todo esforço foi inútil. Do que vai ter valido a pena, amados? Do que vai ter valido a pena? Abra mão de você se achar capaz. Abra mão de você se achar poderoso. Abra mão de você se achar um vice-querubim da guarda real. Abra mão de você acreditar que você está capacitado a algo. Não. Senhor, a minha capacitação vem do Senhor. Tudo que eu preciso fazer vem de Ti. Eu estou aqui comprometido com algo, eu vou me posicionar de maneira adequada, mas o Senhor é o meu guia. Eu vou continuar adorando o Senhor. Pastor, eu tenho escala de manhã e de noite hoje, amado. Vão corrigir se está demais. Mas aquilo que você estiver fazendo, faça com excelência. Mas porque você não faz para homem, você faz para... E quando você faz para Deus, você canta louvores para Ele, você adora Ele, e você anda num caminho de conquistas que somente Ele é capaz de te entregar. Mas se você começa a murmurar, amado, se você começa a se queixar, se você começa a dar sussurros, papai, eu estou fazendo escala aqui, olha aqui, só o que está acontecendo aqui, eu não consigo, esposa, trabalho, eu não consigo... Trabalho, não consigo pagar a escola do meu filho. Ei, olha para mim aqui, adoro o Senhor, agradeça a Ele. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo emprego. Aonde eu estiver, ali eu serei excelente. Aonde eu estiver, eu vou fazer mais daquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou te exaltar, eu vou te glorificar, eu vou ter gratidão em tudo. E nesse ato, nesse posicionamento, Deus estará contigo e vai, filho, agora vem comigo. Agora vai, segue em frente, volta para o acampamento, sigamos em frente ao grande e poderoso propósito que eu tenho sobre a tua vida. E você vai começar a fazer conquistas que Ele vai te conceder, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele e é por Ele. Por isso Ele se move em você, através de você. É através de você. Pastor, então quer dizer que Deus se move através de você? Sim.
Tome a autoridade de Deus sobre a tua vida. Ah, pastor, eu não tenho, minha única liderança que eu tenho é um passarinho. Cuida bem do passarinho, amado. Na gaiola não, né? Mas cuida bem daquilo que Deus te concedeu. Ah, pastor, eu não tenho nada. Deus te deu a liderança da tua própria vida. Então, cuida daquilo que você fala, cuida daquilo que você pensa, cuida dos relacionamentos que você está tendo, que tudo tem, o mundo aí fora está preparado para dar um bote, para te levar para um lugar ao qual irá desonrar o Senhor, irá fazer com que você não ande conforme a direção dEle, não ande conforme aquilo que Ele tem como propósito para a tua vida, mas como a tua própria vontade, aos desejos do teu coração. E nesse fato, você estará incapacitado a discernir, a entender, a enxergar, a sentir como Deus sente, a ver como Deus vê, a ter um entendimento sobre aquele fato, sobre aquela situação. Por isso, chegou o dia mal, agradeça a Deus. Sabe por quê? Se você está vendo o dia mal, é porque o dia bom está logo ali. Se você está passando pelo inverno, é porque a primavera está chegando. Amém? É tempo de flores, é tempo de plantar, é tempo de viver a vontade soberana do Senhor sobre a tua vida. Combate o bom combate, faça o que tem que ser feito e abra mão da tua razão. Abra mão de quem você acha que você é capaz. E assim nós iremos ser luz no meio das trevas. Iremos fazer a diferença para onde nós estivermos. Portanto, amado, que a brasa do altar de Deus toque os seus lábios nessa noite. E que toda a murmuração, toda a queixa, toda a impureza, ela se transforme em palavras de louvor, em palavras de libertação, em palavras de cura. Amém? E esse fato não é só para você chegar aqui, Senhor, muito obrigado, pastor. Não, é para você usar como verdade no dia de amanhã, depois da manhã, na semana que vem, no mês que vem. Abandone o pecado da murmuração. Abandone o pecado da murmuração. Como? Agradecendo a Deus, louvando a Ele por cada fato. Pode estar doendo, pode estar sendo completamente angustiante, deve ser algo muito de muita aflição. Você pode estar passando necessidade, você pode estar passando por uma solidão terrível, você está vivendo por um relacionamento completamente avesso, mas comece a adorar a Deus, pois você vai semear, mas quem dá o crescimento é? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, glorificado seja o teu nome, ó Pai. E a igreja pode ficar de pé, se vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Amados, é um grande desafio, porque todos nós, se nós não vigiarmos, nós caímos nesse pecado. Nós passamos a ser um reclamão, passamos a reclamar, passamos a nos queixar, passamos a abrir mão da sabedoria, passamos a abrir mão do direcionamento daquele que conhece o nosso futuro, passamos a deixar de agir baseado no poder que há naquele que vive, e as nossas ações, as nossas vontades, elas nos levam para caminhos inconstantes, inadequados, e que irá sim gerar toda forma de ruptura, toda forma de consequências. E o pior é que essas consequências, elas podem nos levar a uma vida inteira de consequência. Pois lá no final, você vai perceber que você nunca terminou bem, mas você terminou mal. Pois todo esforço que você fez, você viu que foi inútil. Portanto, não há tempo mais para perder tempo. Avalie as suas sementes. Avalie as suas palavras. Avalie a maneira que você está pensando. Talvez você está diante de um combate com o teu próprio Deus na tua vida, e diante disso você não está conseguindo prosperar, você não está conseguindo ter o marido, a tua esposa, você não está conseguindo fazer com que o teu negócio alavanque. Talvez você não esteja numa condição que Deus não está conseguindo. Pô, filho, eu estou querendo fazer, eu faço de tudo, mas tu mesmo está difícil.
Tu está se opondo à manifestação, à graça. Tu está dando as costas para aquilo que eu estou querendo fazer na tua vida. Estás agindo na tua razão. Estás agindo estás exibindo uma carnalidade extremamente egoísta, pensando só em você mesmo. Para, filho. Para de viver consequências, para de entrar em desertos pelo teu próprio braço, para de dar murros em pontas de faca, em combater um combate que não é teu, e tomar posse daquilo que não é seu. Não. Como o profeta um dia falou para minha esposa, para de sentar na mesa da correção dos outros. Para. Toma posse daquilo que é teu. Guerreia tuas guerras. Combate o teu combate. Se posicione da maneira adequada. Abandone toda forma de pecado. Principalmente neste fato que nós estamos lendo aqui, um pecado da língua. Nós estamos falando sobre fofoca, nós estamos falando sobre a murmuração. É você se queixar daquilo que Deus está fazendo. Você não entrar na intensidade de Deus e na intenção de Deus de fazer você prosperar, porque esta é a vontade dEle. Fazer com que os seus filhos prosperem. Você não está conseguindo entrar naquilo que Deus prometeu a você, porque simplesmente você está se opondo a Ele. Então chega, para um pouquinho. Ele passou, então me ajuda, o que eu preciso fazer? Começa a adorar o Senhor, começa a louvar a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu estou aqui, eu vacilei, eu errei, eu vou me corrigir contigo, eu vou me corrigir com o meu líder, não importa, mas eu sei as consequências, mas eu vou continuar te adorando, vou passar por esse processo de consequências, te adorando, te exaltando, porque eu sei que ao final dela, você vai trazer de volta para a tua presença, de volta para o teu propósito, e juntos nós podemos viver grandes conquistas nesse tempo, direcionado por ti, governado por ti, da intenção que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o Senhor tem sobre nós. Por isso, Pai, eu recebo a Tua autoridade, eu guardo e protejo ela, e eu peço que o Senhor me auxilie para que eu possa utilizá-la de uma maneira adequada na sociedade a qual estamos vivendo, para que eu possa exercer como aquilo que o Senhor tem para a minha vida, com interesse necessário de sobrepor os problemas, de ultrapassar as dificuldades e glorificando o Senhor em tudo, em todo o tempo. Alegre-se, em todo o tempo glorifique ao teu Deus, louvem ao Senhor, agradeça a Ele, em tempo e fora de tempo, na luta, na dificuldade, na alegria, adore a Ele. O nosso Deus é um Deus grandioso e poderoso, santo, 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 o Rei dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Entra na presença dEle sem medo, porque os teus lábios não estão mais impuros. Você está na presença dEle, você está buscando santidade, e aquele que está em santidade verá o Senhor. Amém, igreja? Dá um salve de palmas para Jesus. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas, recebe a nossa mente, o nosso coração. Tudo vem de ti e volta para ti. Faz o que precisa ser feito, age da maneira que precisa agir. Eu assumo as consequências, mas acima de tudo, eu vou atrás do propósito que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu vou até o fim, eu vou atrás do destino que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu irei te exaltar, eu irei te glorificar, eu irei te colocar, Pai, como meu Deus em todas as circunstâncias, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos adorar a igreja.